Oi, boa noite, gente. Oi, Thiago. Vamos lá. Oi, Rafael. Sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, Lu. Tudo bem? Tudo certo, gente? Vocês estão me escutando? Oi. Ai, do restaurante da Soraya. A melhor comida, gente, lá da Fama. Muito bom. Rose, Lu, saudades demais. Oi, Bruna. Bela. Oi, Bela. A Isa. Muita gente. Vamos esperar, né, pessoal? Oi, Eudaldo. Oh, que saudades. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Oi, Débora. Ellen, minha prima. Minha vovó tá aqui. Ela falou, eu vou assistir essa live. Oi, Eliezer. Amigão. Tudo bem? Não tá escutando, gente? Sim. Oi, gente. Tudo bem? Saudade, gente, de um pessoal aqui. Eu tô morrendo de saudade, Elohane. Vamos esperar um pouquinho, vamos escutar essa música. E aí a gente começa, tá? Vamos esperar o pessoal entrar. Eu agradeço o carinho de todo mundo. Muita gente me mandou mensagem. Lida, eu vou participar, então eu tô muito feliz. Oi, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda à live. Muita gente especial aqui. Vamos escutar um pouquinho de música, me ajuda a acalmar. Ai, saudade de dançar com você também. Muito bom. Gente, vamos esperar um pouquinho, uns minutinhos, aí a gente começa, tá bom? Oi, Renata. Saudades. Tudo bem, gente? Vou organizar aqui. Então, vou falar um pouquinho. Oi, Vitória. Oi, Karine, saudades, um beijo pra vocês. Gente, o pessoal disse que ia reunir a família e assistir, então eu tô muito feliz com vocês. Eu tava muito empolgada com essa live, né? Essa primeira live onde eu vou estar sozinha, né? Assim, falando, mas com vocês aqui. Oi, gente, que saudades. Oi, Vitória. Sejam bem-vindos. Gente, o som tá ok? A imagem ok? Eu desliguei ali o som da música. Oi, Márcio. Marcinho, tudo bom? Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal tá chegando. Deixa eu ver o tempo. Tudo certo. Então, gente, vou começar falando um pouquinho, enquanto vocês estão aqui, um pouquinho da minha história, né? Eu comecei a fazer psicologia em 2009, sempre quis ser psicóloga, todo mundo que me conhece sabe um pouquinho da minha história. E em 2013 terminei, desde então eu atuo como psicóloga clínica, né? Eu faço psicoterapia, a minha pós-graduação é em neuropsicologia, então tanto atendo clínica como também faço avaliação neuropsicológica. Também amo vocês. Também faço a avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica e também faço orientação vocacional. Por exemplo, a pessoa não sabe qual área que vai, né, que vai estudar, fazer vestibular ou para qual área que eu vou empreender. Então, a orientação vocacional ajuda muito nisso, tá bom? Então, também faço, além, né, da psicoterapia. Pessoal da Sexta Universitária, sejam bem-vindos. Muito bom. Oi, Etne, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, um pouquinho de mim é isso, gente. O que psicólogo faz? Antes da gente entrar no tema, vou falando um pouquinho sobre essas questões. Oi, Jonathan! Saudades! Quanto tempo! Melhorei muito, tô até saindo. Muito bom. Ai, ai. Oi, Samu.
Nossa, Samuel, quanto tempo! Muito tempo sem te ver. Gente, o que psicólogo faz, né? Eu falo de maneira geral, o psicólogo é aquele profissional que ajuda o outro a resolver seus problemas, seja ele qual for. A gente passa por várias coisas ao longo da vida, né? E eu falo, a gente vai jogando para debaixo do tapete, aquelas coisas vão ficando mal resolvidas, e às vezes vai gritando, né? Com algum sintoma, ansiedade, depressão. Então a gente às vezes, ou realmente uma tristeza, né? Não chega a ser uma depressão, mas uma tristeza constante. Então o psicólogo vai ajudar nesses processos para que a gente possa entender tudo que aconteceu, né? Rever os traumas, as coisas mal resolvidas, para que a gente possa continuar vivendo com mais segurança, com mais tranquilidade, né, mais bem resolvido, primeiro com a gente, pra gente se autoconhecer, né, o autoconhecimento, para que a gente possa ajudar também o outro. Tudo isso que a gente faz é dentro de um sigilo profissional, então tudo, né, que vocês falam, meus pacientes falam, nossa, Elia, tem coisa que eu falo aqui que eu não falaria em lugar algum, porque realmente é um lugar de segurança pra gente resolver, né? Às vezes fica faltando, quebra-cabeça não tá fechando, gente, falta alguma informação, né? E aí a gente trabalha essa dificuldade, às vezes, de confiança. Então, assim, de forma geral, o psicólogo é esse, né, que ajuda o outro a resolver seus problemas, seja ele qual for, tá bom? Vocês têm dúvidas sobre esse processo terapêutico? Se tiver, podem perguntar. Gente, é 8h05, então eu vou começar. Vou até colocar meus óculos pra eu ver vocês melhor. Acho que tá melhor aqui. Então eu vou começar falando um pouquinho desse tema, né, sobre temperamento. Tem uma pergunta, você também ajuda a superar o medo, tipo andar de avião? Sim, com certeza. A gente trabalha, né, todo no porquê desse medo, todos os pensamentos que envolvem o medo, tá bom? Pode, se você quiser entrar em contato, a gente agenda pra realmente superar, né? Eu falo, quanto mais a gente distancia daquela situação que a gente tem medo, maior o medo fica. Então, o processo terapêutico vai ajudando você a ir se aproximando até você superar o medo. Oi, Lai, seja bem-vinda. Gente, entrou muita gente, Andressa. O Eliezer tá dizendo, terapia pode ser para reparo também. Exatamente, pode ser usado de forma preventiva. Exatamente. Muito bom. Sim, eu vou falar sobre. Então, a terapia pode ser usada de forma preventiva, por exemplo, porque você se conhece, então você não precisa, né, ficar juntando um monte de problemas, até de forma traumática, assim, não precisa. Esses tempos pra trás eu tava pensando sobre ansiedade, né, como é importante a gente entender a ansiedade de forma preventiva, porque se a gente passar por uma situação onde a gente tá ansioso, o que acontece? A gente já sabe o que fazer. Por exemplo, eu já tive crises, às vezes, de ansiedade, e como eu sempre tô trabalhando com meus pacientes, né, e um dia a gente faz live sobre ansiedade, tá, sempre eu só parei, fiz a respiração igual eu ensino e as coisas foram acalmando. Então, assim, é muito importante essa forma preventiva que o Eliezer trouxe. Oi, Giovana, seja bem-vinda, saudades. Então, vamos entender o temperamento, que é o motivo que estamos aqui. Para a gente entender o temperamento, vamos entender de que homem estamos falando, né? Pra gente não entrar num homem partido, né? A gente vai pensar o homem na sua totalidade. Ele é um homem biopsicossocial, né? Então, tem o aspecto desse homem biológico, ou seja, todos nós temos necessidades biológicas de sono, de alimento, né? A gente tem as nossas células, hormônios que estão, né, todo tempo funcionando no nosso corpo, mas a gente não é só um corpo que anda por aí, a gente tem, né, uma alma, uma psique, né, o aspecto psicológico, que é o que nós vamos falar. Dentro do aspecto psicológico, a gente tem personalidade, a gente tem temperamento, a gente tem a dimensão espiritual. Então, eu vou falar de uma dessa dimensão psicológica, que é o temperamento. Então, hoje nós não vamos falar dessas outras dimensões, de personalidade, entre outras, nem do aspecto biológico, mas nós vamos focar no temperamento. O que é o temperamento? É uma tendência. Vamos pensar o temperamento como se fosse um filtro, onde a gente filtra as coisas que a gente percebe, né? Percebe as situações que a gente percebe e como a gente reage. A forma como a gente reage no mundo também perpassa por esse temperamento.
Então, é nosso aspecto fixo, tá? Oi, Mel, seja bem-vinda. Voltando, então o temperamento é esse aspecto fixo, que a gente cresce, nasce com ele. E tem como, mas não é determinista. A gente morre, então eu tenho temperamento, eu sempre vou agir assim. Não, eu até falei hoje, gente, não é. Se você tem um determinado temperamento, isso não quer dizer que você sempre vai agir daquele jeito, porque a gente tem a maturidade, a personalidade que vai organizando isso, tá bom? A gente vai ver que dentro do temperamento tem aspectos positivos e negativos. Então tá, entendeu? Todo mundo entendeu que temperamento é como a gente filtra. A gente vai pensar numa espécie de filtro onde passa todas as emoções, como a gente capta as informações do mundo e como a gente devolve essas informações pro mundo, certo? Vamos pensar, eu gosto muito do exemplo do carro. Eu sempre dou esse exemplo no consultório. Pensa assim, vamos pensar no carro, a estrutura dele. O carro, se a gente coloca ele numa subida, a tendência dele é descer. Se a gente puxa o freio de mão, ele não desce, certo? Então, o temperamento é isso. Tem temperamento que a tendência é explodir. Pum. Só que com a maturidade, a personalidade madura, ele não vai explodir, né? Porque ele vai se conhecer, entender. Por isso que eu trouxe esse tema, para que vocês possam entender qual temperamento vocês têm e, diante disso, trabalhar para desenvolver tanto os potenciais como poder resolver aquela parte negativa de cada temperamento, certo? Então, temperamento, ele não é destino, certo? Esses dias eu vi uma pessoa que publicou um negócio no Instagram e ela falando assim, vocês têm que entender que é assim que eu falo, porque assim é o meu temperamento. Eu só respirei fundo, porque a gente não tem que explicar a nossa ação errada, sabe? Porque eu me comporto assim, porque eu tenho esse temperamento. Não, eu tenho esse temperamento e por isso eu estou buscando melhorar, né? Tem um temperamento que a gente vai ver que as pessoas têm muita impostação de voz, tem, né, às vezes até agressivo no jeito de falar. Mas não posso usar isso, né, para justificar os meus erros. Então, temperamento não é, vou descobrir o temperamento hoje e aí para justificar os meus erros. Não é para justificar, é pra gente conhecer e mudar. Inclusive, falando sobre maturidade, eu vou entrar um pouquinho falando da maturidade. Oi, tudo bem, gente? Eu vou continuar aqui. Então, a maturidade, esses dias uma pessoa me perguntou como que eu vou reconhecer se a pessoa que está comigo é madura ou não. E eu falei para ela, observe o quanto ela terceiriza as suas responsabilidades, né? E quando ela volta para si a sua responsabilidade, né? E aí a gente vai ver o quanto essa pessoa é madura. Quanto mais ela percebe e fala assim, realmente, eu fiz isso e eu errei, mais madura essa pessoa está. Quanto mais ela terceiriza, é culpa do temperamento, é culpa do cônjuge, do namorado, da amiga, mais distante essa pessoa está da maturidade. Então, quero que vocês parem para observar o quanto vocês têm terceirizado a responsabilidade. É culpa não sei de quem, é lá do meu trabalho, por isso que eu tô assim, estressada por conta do trabalho. Não. Terceirizando responsabilidade, né? Então, tá na hora de buscar a maturidade, né? Então, a maturidade está em eu voltar para mim as minhas responsabilidades das minhas ações, certo? Então, coisas pontuais. Temperamento não é destino, não é caráter e não é para servir de amuleto. Ai de vocês, tá bom? Se aprenderem aqui sobre temperamento e ficar justificando as ações de vocês, né? Porque não é esse o objetivo, é para vocês aprenderem e mudar e se transformar, né? Porque quando a gente ama alguém, quando a gente tá com uma pessoa, seja com filho, seja no trabalho, seja com namorado, cônjuge, a gente quer ser o melhor pro outro, né? Então, a gente busca esse desenvolvimento pessoal, né? Então, e também, uma coisa muito importante, a gente não é coisa. Coisa, por exemplo, esse copo. Ele não tem como ele mudar. Pessoas não são coisas. Então, tem como a gente mudar sim,
tá bom? Uma grande dúvida, eu tenho esse temperamento, é terrível, né? Os pontos negativos tem como mudar? Claro, né? Claro que a tendência vai ser agir de uma determinada forma, que a gente vai aprender. Mas com a maturidade, com o autoconhecimento, né? Você vai dominando esses aspectos negativos e fazendo, né? E reagindo de forma diferente, certo? Né? Então, como identificar? Primeira coisa, antes de falar, né? Antes de falar um pouquinho desse como identificar, então a gente tem 4 temperamentos. Gente, quem falou sobre isso foi há muitos anos atrás, foi Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Então, assim, lá atrás, há muitos anos atrás, foi ele que estudou. Então, tá claro, gente? Ai, que bom. Que bom que tá claro. Vocês estão entendendo? Qualquer coisa podem perguntar, tá bom? Então, lá atrás, ele que começou a estudar essa estrutura mineral de cada pessoa e ele propôs, né, então, os 4 temperamentos. Quais são, Élida? A gente vai ver que tem o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Nós vamos ver cada um deles, certo? Como identificar? Eu quero já dar essa dica pra vocês. Pega aí um papel, uma caneta, pra vocês anotarem, pra vocês não esquecerem, tá bom? Quero que vocês registrem, por exemplo, se vocês não conseguirem, nossa, ficou muito confuso, eu não sei ainda qual é o meu temperamento. O que vocês vão fazer? Vocês vão depois assistir a live de novo, vocês vão se observar por 1 semana, 2 semanas, e aí assiste a live de novo que vocês vão conseguir identificar. Ou se não, vai ligar no consultório e marcar uma consulta que a gente, né, ajuda vocês a se perceber. Porque como que a gente identifica? Através de um processo de autoanálise, né? Eu quero que vocês, por exemplo, dicas que eu dou para os meus pacientes é registrar no caderno os seus principais comportamentos, sabe? Seu padrão de comportamento. Diante de uma provocação, como que é a sua reação? Você reage rápido ou você demora mais a agir? Então, isso tudo tá dizendo de qual que é o seu temperamento, certo? Uma pergunta que sempre me fazem, Élida, qual é o melhor temperamento? Não existe o melhor, o seu é o melhor. Sabe qual que é um bom temperamento mesmo? Aquele temperamento que é maduro. Ele é excelente, porque ele sabe usar os potenciais dele, né, do temperamento dele, e ele sabe resolver aquela parte que é negativa daquele temperamento, que puxa ele para baixo, certo? Então, o melhor temperamento é o seu, desde que ele seja maduro, certo? Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Tá, vamos entender então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Gente, estou muito feliz, uma pausa, né? Deixa eu tomar água. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês, eu tenho aqui minha família, né, tá todo mundo aqui, eu tenho amigos, meus pacientes queridos, muita gente nova também, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que a gente trabalha na terapia, né? Para que vocês possam refletir sobre como vocês têm se comportado e buscar mudanças, né? Então, eu espero, assim, muito mesmo contribuir para o desenvolvimento pessoal de cada um, tá bom? Oi, tia, Cidinha, tudo bem? Vamos lá, vou compartilhar, então. Olha só. Eu até fiz o quadro aqui, só que não deu certo, então eu tirei uma foto, né? Opa, tá dando pra vocês ver? Oi, Igor, tudo bem? Hello, lá de longe o Igor, de Londres, muito bem-vindo, Igor. Temperamento, vamos lá. Vamos entender, tá dando pra ver, né, pessoal? Tá tudo certo com a imagem? Porque eu quero começar a explicar como que vocês vão se identificar. Primeira coisa que a gente vai identificar. Vocês estão percebendo aí em cima que tem temperamentos, né? Tem sanguíneo e colérico. Embaixo tem fleumático e melancólico, certo? Os 2 primeiros pares de opostos que a gente vai identificar o de cima e o de baixo, ou seja, o quente. Os quentes são o sanguíneo e o colérico. E os de baixo, o frio, melancólico e fleumático, certo? A gente vai perceber que tem pessoas que vai estar da linha vermelha para cima, que são os quentes, colérico e sanguíneo. E tem pessoas que vão estar abaixo da linha, que é os frios, que são melancólicos e fleumáticos,
certo? Agora eu vou explicar o que é cada um deles. Os sanguíneo-coléricos, eles são temperamentos quentes. O que isso quer dizer? Que o tempo de reação dele é rápido, ele é quente, então ele vai para resolver as coisas, né? Eles são as pessoas extrovertidas, né? Geralmente os extrovertidos estão aí nessa turma de cima, dos quentes. Reage rápido, ele precisa falar, por exemplo, para se organizar. Tanto o sanguíneo como o colérico, por exemplo, se tem uma briga em casa, né? Vamos pensar um casal, né? Se eles brigaram e se ele é da turma do de cima, se ele é quente, sanguíneo colérico, ele vai precisar falar. Porque falando ele vai resolvendo os seus conteúdos interiores. Então ele vai sempre buscar falar, certo? Então essa é a turma de cima. Já os de baixo são as pessoas introvertidas, as pessoas no lado frio, tá? Não entendam frio como negativo, tá, gente? É condição de cada um, tá bom? Então, os frios são introvertidos, ou seja, ele vai usar outro mecanismo para se organizar. Diante de uma situação, um problema, ele vai primeiro pensar para se organizar. Vamos pensar, então, um casal da turma de cima e um casal da turma de baixo, né? Frio e quente. Se eles brigam, se é o frio, ele vai, né? Vamos pensar que a mulher tá no de baixo, ela é fleumática ou melancólica. Então ela vai ficar lá quietinha, enquanto o marido vai querer ficar falando, né? Ou ao contrário, né? A mulher é da turma de cima, então ela vai querer falar, ela liga pra amiga, aqui em casa a gente teve uma briga, ou ela vai mandar mensagem pra psicóloga, sabe? Elida, aconteceu isso. Os friozinhos lá de baixo, a turma de baixo, o fleumático melancólico, nunca manda mensagem pra psicóloga, sabe? Só depois de pensar muito, muito mesmo, né? E nem manda mensagem pro amigo se brigou. Eles ficam primeiro pensando sobre tudo o que aconteceu. Depois eles até podem mandar, mas não é ação rápida que eles se comportam, certo? Então, a gente primeiro avaliou esses dois pares de opostos. Observem se vocês estão de cima ou de baixo, certo? Vou continuar. Então, se você é quente, então ou você é sanguíneo ou você é colérico. Ou você é da turma do de baixo, que é melancólico ou fleumático. Então, é de cima ou de baixo. Agora, a gente vai avaliar os dois próximos polos opostos. Gente, depois eu vou explicar cada um, não se preocupem, eu tô dando uma visão geral dos temperamentos, né? Tem coisas que eles são parecidos. Aí vocês vão perguntar, Elida, mas eu tenho característica do de baixo. Tem pessoas que a gente chama de aportes, que é características comuns, sabe? Assim, tem algumas características de todos os comportamentos, mas tem um que é mais forte. Então, esse é o seu temperamento. Tem um que é o mais forte, que é o que você realmente, se não fosse a maturidade, você reagiria daquela forma. Agora, vamos avaliar entre seco, que é a turma de cá, que é colérico e melancólico, e sanguíneo e fleumático, que é a turma dos úmidos. O que quer dizer isso, Elida? Os úmidos são aquelas pessoas que tá do lado de cá, que envolve, né? Úmido, vamos pensar na água. A água, se você coloca a mão na água, ela envolve a sua mão, né? São pessoas que envolvem. Vamos pensar as emoções, são dentro de, por exemplo, são pessoas que vão viajar, elas vão viver aquelas emoções da viagem, feliz e tal, e aquelas emoções vão dissolver dentro de si. Diferente, por exemplo, do colérico e do melancólico, que são da turma do seco. O que vai acontecer? Essa turma, né, de cá, entenda seco como resistente. Eles resistem à mudança. Um exemplo, por exemplo, de objeto, vamos pensar se a gente colocar em cima da mesa café. Lá ela vai ficar, ela não tem transformação. Então, essa turma do seco, ela vai viver as emoções e a emoção vai ficar. 5 anos depois se passou, né, daquela viagem, aí ela vai conversar, amiga, a gente viajou e tal, como foi bom, ela tá sentindo. A turma do seco, a emoção, ela fica. Então, ele não esquece de como viveu. Imagina aquele casal que eu dei exemplo lá, né? Entre os dois outros opostos que a gente estava estudando. Eles brigaram, tá?
5 anos se passou e eles vão falar daquela briga. O que vai acontecer com cada um? Os úmidos, que é a turma sanguínea e fleumática, vai, né, a gente brigou, foi feio, né? Ele só vai lembrar do fato. O pessoal do seco vai lembrar da emoção. Então, se é sofrimento, ele vai sofrer como se estivesse vivendo naquele momento, né? Então, essa é a diferença de um e de outro também, certo? Tá dando pra entender, pessoal? Tá tudo certo até aqui? Espero que esteja... Eu tô tentando ser o mais claro possível. Espero estar sendo bem clara. Então, essa é a diferença entre os opostos. Agora, a gente vai ver cada um dos temperamentos. Vamos começar pelo colérico. Todo mundo comigo? Então, tá bom. Ai, que bom que tá ficando claro. Seja muito bem-vindo. Quem entrou agora, a Érica... Joab, muito bom, muito obrigada pela presença de vocês. Gente, o colérico, a gente usa algumas correlações simbólicas. Então, o colérico, o símbolo que a gente usa é o fogo, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar. Cada um a gente vai usar uma correlação simbólica. Por exemplo, o colérico é o fogo e os outros eu vou falando daqui um pouquinho. O sanguíneo é o ar, o fleumático é a água, o melancólico é a terra, tá bom? Pra gente entender, então, o colérico, como que ele é? Deixa eu caminhar aqui por causa do nosso tempo. O fogo. Se a gente pensar na questão do fogo, o que é o fogo? Ele é explosivo, não é? Ou ele explode ou ele aquece. Ele também tem aquele fogo que aquece, né? Então, será qual colérico que você tá sendo? O que aquece já é um colérico mais maduro. Como que é essa pessoa colérica? São pessoas muito planejadas, ela tem um planejamento do que ela vai fazer no dia, ela tem um planejamento do que ela quer e vai fazer na vida. Então, esse é o colérico. São pessoas muito determinadas, práticas, né? Se ele pega para resolver um problema, ele vai, busca todas as soluções para resolver. Então, às vezes, porque ele é muito organizado, ele não entende o outro que não planeja, que não tem nada, as coisas organizadas, é muito difícil para ele entender. Geralmente, a criança colérica, a gente vai perceber, gente, esses temperamentos desde a infância, certo? Né, quando o pacientezinho, por exemplo, os meus pacientes crianças chegam no consultório, eu já começo a identificar qual é o temperamento dele para eu trabalhar em cima disso e ajudar também os pais, né, a potencializar isso. Então, desde pequenininho, a gente já percebe qual que é o temperamento que tá sobressaindo. Por exemplo, o colérico, sabe aquela criancinha que aonde ela chega, ela tá liderando a turminha? Então, é o colérico, né? Então, geralmente, eu tenho um exemplo que eu acho muito legal, que é o colérico numa festa de casamento. Ele foi convidado para uma festa de casamento. O que ele faz? Ele fica olhando se tem alguma coisa, né? Se o vestido da noiva tá errado, ele fica inquieto porque ele busca resolver problemas. Esse é o colérico. Alguém se identifica aí, gente? Não, até agora. Temos coléricos aqui, será? Vamos ver. São pessoas muito competitivas também. Alguns pontos que a gente precisa trabalhar o autocontrole do colérico, porque ele explode. Se as coisas saem fora do controle, ele precisa ter controle das coisas. Então, ele não lida muito bem. E se alguém faz alguma coisa contra ele, ele vai planejar. Vou falar isso pra essa pessoa. Ele tem a palavra, assim, pra machucar. Porque o fogo, ele queima, não queima? Ele queima. Então, assim, mas tudo que o colérico faz é planejado. Vamos pensar o colérico na pandemia, aqui, né? Desde que começou. Ele tem planejado o que ele vai fazer cada dia, né? Ele começa, não, então tá, a gente vai entrar de quarentena, eu vou planejar, vai fazer assim, assim, assim. Esse é o colérico, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma característica. Sem paciência, às vezes, né? Que são os pontos negativos do colérico. Então, ele precisa trabalhar essa paciência dele, esse autocontrole, saber que o outro é diferente, né? Que às vezes o outro não vai falar como ele gostaria que o outro falasse porque ele é diferente, então precisa trabalhar isso. Vamos pro próximo. O sanguíneo, o segundo que nós vamos ver hoje, tá aí do lado de cá. Também a gente tá falando dos quentes primeiros, né? O sanguíneo, a figura que a gente usa para ele é o ar. Né? O ar é expansivo, né? Onde você tá, o ar está.
Oi, pastora Gláucia, que saudades. Eu precisava parar, uma amiga muito querida. Continuando, o sanguíneo, então, é o ar. Ele é expansivo. São pessoas, o quê? Muito comunicativa. Se tem uma coisa característica do sanguíneo é a comunicação. Onde ele chega, ele tá conversando, ele é muito otimista, são pessoas engraçadas, muito adaptável, né? Porque onde o ar chega, ele expande. Então, são pessoas muito adaptável, sempre tá com um sorriso no rosto, são pessoas muito leves, gosta de fazer parte, né? De estar com pessoas, são pessoas muito relacionais, porque ela precisa falar, né? Ela tem essa capacidade de falar muito desenvolvida. Agora, alguns pontos, né, muito, assim, difíceis que sanguíneo tem que trabalhar. Muito impulsivos, né? Então, ele pega para ler um livro, ele não pega só um, não. Ele já coloca 3 livros ali para ler, ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Então, assim, acaba que nisso ele se perde. Porque ele não tem um planejamento né, igual o colérico tem. E, por exemplo, se ele, nessa impulsividade, ele sente muito. Então, se ele tá animado, nossa, ele tá muito animado. Né? Se ele tá triste, ele tá muito triste. Alguém sabe aonde eu tô? Qual que é o meu temperamento, que eu falei que ia revelar aqui hoje, né? Qual era o meu temperamento. Então, no final vocês descobrem, então, qual é. Será qual é, né? No final eu falo, tá em dúvida entre sanguíneo e colérico. No final eu vou tirar as dúvidas. Você pega qual que são os pontos que você ficou em dúvida. Pensa numa coisa, tempo de reação. Os dois vão reagir rápido. Mas o sanguíneo vai reagir sem pensar e o colérico ele vai pensar para reagir. Grande diferença, assim, entre esses dois. Olha se ajudou essas dúvidas. Os dois vão reagir, só que o sanguíneo ele vai falar sem pensar e o colérico vai pensar para falar. Agora tem uma coisa importante. Eu estou aqui falando, eu tenho meus pacientes que eu sei. Tem gente falando que eu sou sanguínea. Ai, será que sou? Talvez, né? Sou, gente, sou muito. Adoro estar aqui falando com vocês. Né? Imagina eu atendendo um paciente sanguíneo. Ontem eu tava atendendo um paciente sanguíneo. Segunda-feira. Hoje é quinta, né? Segunda-feira eu tava atendendo um paciente sanguíneo. Assim como eu, ele me perguntou assim, que hora você vai deixar eu falar? Então, gente, né, e aí quando ele fala, ele esquece que eu tenho que falar também, né? Então, assim, a gente, tá certo, gente? Voltou? Tá. Então, a gente tem, assim, o sanguíneo gosta de falar, por isso que eu tô aqui falando com vocês, porque é muito bom falar, né, gente? Eu tava falando pra uma paciente hoje, que ela falou assim, como que acontece? Quando você chega na sua casa, você atende o dia todo. Eu falei assim, sabe, eu chego lá na minha casa, eu quero conversar. Eu quero falar como foi meu dia, né? E aí, às vezes, o outro não tá, assim, tão animado pra me ouvir. E aí eu preciso entender que o temperamento do outro, às vezes, é diferente do meu, né? Então, o sanguíneo, a diferença dos dois é tempo de reação. Tempo de reação é igual, os dois querem falar, só que o sanguíneo não pensa pra falar, fala. E o colérico, ele sempre vai pensar pra falar. Então, por exemplo, numa briga de casal ou uma briga de irmãos, o sanguíneo, falou, 2 minutos depois ele tá tranquilo, sabe? Tranquilão, ele já falou, então ele não guarda raiva, o sanguíneo. Se ele falou, já falou o que ele tinha que falar, então ele tá aliviado. Então, ele te fala coisa pra você e no final, 1 hora depois ele tá lá te abraçando, porque ele falou, entendeu? Esse é um ponto, né, que o sanguíneo precisa amadurecer, porque nem tudo ele tem que falar, nem tudo ele tem que sentir demais. Eu faço um trabalho comigo mesmo, às vezes eu tô no meu modo sanguíneo de ser, e aí eu tô sofrendo, eu tô vivendo uma emoção, e eu falo assim, Élida, isso que você tá sentindo, só 50% é verdade, os outros 50% é temperamento, minha filha, então abaixa a bola aí, não precisa sofrer desse tanto, né, então é o sanguíneo. O colérico, ele sempre vai pensar pra agir, ele sempre vai, né, pra falar qualquer coisa, certo? Seguindo, podemos seguir, então, coisas que o sanguíneo tem que trabalhar, a gestão do tempo, porque ele quer fazer tudo de uma vez e não faz nada, e saber que nem todos falam igual a ele, né? Respeitar cada um, certo? Vamos seguir, então. Deixa eu ver se tem mais... Acho que é isso mesmo.
dos dois, né? Eu peguei características gerais. Agora, o melancólico e o fleumático. Vamos falar do fleumático, né? Qual figura a gente usa para o fleumático? A água, né? A água é aquela coisa que envolve, né? Ou ela tá em repouso, ou ela é uma torrente de água, né? Vamos ver como vocês estão. Agora, não tem como ser sanguíneo e colérico. É um só. Você vai ver qual que é mais forte em você. Agora tem um ponto muito importante. Muito importante. Se você tá em um processo já de maturidade, né? Por exemplo, meus pacientes, a gente trabalha muito a maturidade. Então, às vezes já tá, né, desenvolvimento da personalidade também. Então, às vezes, você já não tá agindo mais de forma impulsiva. Mas lá atrás, né, a sua vontade é falar, mas por conta, né, da sua maturidade, você já pensa para falar. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, porque às vezes a gente fala, mas gente, eu não tô encaixando, mas porque talvez você já esteja num processo de maturidade, né? Mas ainda, o que é mais forte em você? Qual que é a sua vontade, sabe? Né, aí você vai ver quais os temperamentos, tá bom? Agora o fleumático. A água. A água é tranquila, né? Então, fleumáticos são aquelas pessoas muito adaptativas, né? Adaptáveis às situações. Ele é aquela pessoa que media os conflitos, sabe? Sempre tem que ter um fleumático na família, porque ele vai mediando, sabe? O fleumático, ele não gosta muito de lidar, sabe? Com problema. Ele dá uma fugidinha dos problemas, porque desgasta, né? O problema. Então, assim, são pessoas muito planejadas, muito pacientes, né? Eles são pessoas muito, assim, equilibradas. Você vai ver, diante de um turbilhão de emoção, o fleumático tá lá centrado, né, em si. Então, eles são muito equilibrados, muito cuidadosos, eles são introspectivos, né? Então, ele pensa pra falar. Geralmente, tem gente que fala que os fleumáticos são, eles são preguiçosos. Mas vamos entender o que é. Não quer dizer que eles sejam preguiçosos, às vezes falta energia, porque eles pensam tanto que falta energia para fazer. Então, mas quando você tem os segredinhos para os fleumáticos, tem algum fleumático aí? Olha só, o grande segredo para trabalhar com fleumático, para a gente trabalhar com a gente mesmo, se o seu caso se o seu temperamento é fleumático, é sempre ter um objetivo, um porquê, um para quê, um como. Se você tem um porquê que eu vou fazer isso, um para quê, o fleumático desmancha, né? Caminha, né? Ele deslancha, que eu quero falar. Então, assim, então, sempre que eu vou trabalhar, por exemplo, um paciente fleumático, ele não quer trabalhar o problema, sabe? Ele fala, a gente pode falar disso outro dia? Aí eu tenho que mostrar pra ele o quanto ele é importante, o quanto é importante ele trabalhar aquele problema, né, que vai resolver. Então, eu venho sempre trabalhando por que ele vai fazer isso. Então, uma dica, se o seu namorado, se a sua namorada, se a sua esposa é fleumático, tenta mostrar pra ele a importância de vocês resolverem aquele conflito, ou porque vocês vão, né, tentem mostrar o porquê, o para quê e o como, que aí você vai ver uma pessoa deslanchar na vida, tá bom? Então, porque a tendência da água é pro repouso, né? Mas a gente precisa trazer essas motivações para ela se tornar uma torrente, né, e ter sucesso em tudo que vai fazer. Certo? Alguma dúvida, gente, dos fleumáticos? Então, um cuidado que o fleumático tem que ter, qual é? Ele tem que ter cuidado com a sua necessidade de ficar quietinho, caladinho. Porque às vezes o outro precisa te ouvir o que você tá sentindo, o que você tá pensando da situação, tá bom? Beleza, Matheus? A gente vai agendar a sua terapia. Então, assim, se você saiba que as pessoas precisam que você externalize aquilo que você está sentindo, tá bom? Então, o fleumático tem que ter cuidado, porque senão ele chega, tá passando por um monte de problema e ele fica caladinho, quietinho, né? E, né, as pessoas precisam te ouvir, tá bom, fleumático? Então, é isso. Vamos pro melancólico. Qual figura a gente usa pro melancólico? A terra. Pensa na terra. O que é a terra? Aquela coisa sólida. É o alicerce, o que sustenta. Então, o melancólico são pessoas muito cristalizadas, né? Ela é rica no seu mundo interior, são pessoas muito profundas, observadoras, eles observam muito, muito planejadas também.
perfeccionista. Esse é um ponto, assim, que ele precisa trabalhar muito, porque ele, assim como ele age, ele espera que o outro age. E nem tudo sai dentro do que a gente planeja, gente. Então, o melancólico sofre muito, porque ele planejou um caminho e aí, pá, tinha uma pedra no meio do caminho, sabe? Então, ele não lida muito bem com isso, com esses imprevistos, né? Ele tem que ter cuidado, porque assim como ele que planeja tudo e o colérico lá em cima que planeja tudo também, eles têm que ter muito cuidado, porque imprevistos acontecem, eles não são deuses, né, que tem, né, que tudo que eles planejam sai como esperado. Então acaba que o melancólico, ele fica impaciente às vezes com o outro, com a forma como o outro é impulsivo. Imagina o melancólico e o colérico, ou o melancólico e o sanguíneo sem maturidade. Eles vão entrar num problema grandão, porque o melancólico não entende por que o outro é espontâneo daquele jeito, falou sem pensar. Imagina o sanguíneo, né? Então, assim, precisa realmente de maturidade. E quando você fere o melancólico, quando você fere a terra, o que acontece? A terra demora muito a cicatrizar, a voltar. Gente, se vocês estiverem com muitas dúvidas, a gente vai tirar agorinha, tá bom? Então, o melancólico, mas ele tem esses pontos negativos, né? Que é o que ele precisa trabalhar do temperamento dele. Mas imagina estar convivendo com um melancólico, são aquelas pessoas que você pode confiar, que, né, o que ela te falou é aquilo mesmo, porque ela já pensou. Se ela te falou uma coisa, ela já pensou 1 ano, 5 anos, sabe, pra te falar aquilo, né? Então, assim, esse é o melancólico, muito um interior rico, muito introspectivo, muito profundo, né, observador. Mas um cuidado que ele tem que ter é com essa rigidez e com a desesperança, né, diante de um acontecimento que ele não dentro de um acontecimento que ele não estava dentro do esperado, ele se perde, e aí ele entra pra dentro de si e fica, e não sai, né? Então, às vezes, ele culpa os outros, né? E ele não... Porque como ele fez perfeito. Gente, onde ele tá com a culpa se ele organizou tudo perfeito? Então, o melancólico, ele precisa enxergar que ele também erra, né? Embora ele tenha pensado muito, muito nisso, certo? Gente, nós temos 5 minutos, tá bom? Eu acho que mais ou menos isso, pra que as lives fiquem salva. Então, eu vou tirar. Vocês preferem que eu tire ou deixe o negócio pra vocês irem vendo? Pra vocês não esquecerem. Perguntas, dúvidas. O que a gente fez hoje? A gente tá identificando. Hélida, fiquei com dúvida. Volta e veja de novo. Sabe? Porque se você volta e vê de novo, o que vai acontecer? Você vai conseguir, né? Porque às vezes é a primeira vez que você tá vendo, né? Tá vendo sobre temperamento. Então, é muito realmente... Eu estudei muito, muito isso aqui pra entender, pra não esquecer, não confundir. Então, às vezes, você vai precisar rever de novo, repensar, né? Ver as características de cada um. Sobre melancólico e fleumático, às vezes as pessoas ficam em dúvida entre os dois. O fleumático, ele vai ficar mais... o melancólico, ele guarda mais. Então, se ele é machucado, ele guarda, né? Assim, aquela coisa, ele não esquece, né? Ele é mais negativo. O fleumático, não, ele é mais tranquilo. Veio e passou. Tanto é que ele tá do lado de cá, do lado úmido, né? Então, o sentimento veio e passou. O melancólico, o sentimento veio e ficou. Entendeu? A gente tá hoje... Alguma surpresinha, quero falar já. Tô animada. Gente, olha só. Eu sou muito intensa em relação a tudo, verdade. Por conta lá, né, do meu temperamento sanguíneo. Eu falei hoje, gente, eu amo esse temperamento, né? Porque a gente tem que gostar, porque é o nosso temperamento, né? Espero que vocês tenham compreendido cada um dos temperamentos de vocês. E eu quero fazer outras lives. Na próxima quinta, eu quero começar um bloco de live
de cada temperamento. Eu vou convidar uma pessoa sanguínea, uma pessoa colérica, e aí eu vou, né, para ela falar de como, se você quiser, no caso, participar, me mande uma mensagem também. Tem algumas pessoas que, né, e venham estar na live também aqui. Então eu vou abrir pra gente ver agora cada um e as dificuldades que ela já enfrentou, né, no caso, com aquele temperamento, e eu vou trazer o problema de cada temperamento e o que fazer. Vou trazer dicas para como a mãe deve agir com a criança sanguínea, para potencializar e não frustrar aquela criança, não, né, impedi-la de desenvolver no seu temperamento. Então, avisem aí os pais, todo mundo, tá bom? Então, eu vou fazer agora lives de temperamentos separados, né? Hoje a gente foi uma geral, eu não vou falar muito, assim, como vocês devem fazer, né? Assim, eu dei dicas gerais, mas nessas lives específicas eu vou trazer muito mais dicas, né? Olha, nesse temperamento tem esses problemas, o que você pode fazer para superar isso tudo, tá bom? É isso, gente. 1 minuto, 2 minutos. Perguntas? Muito obrigada. Vocês entenderam? Deixa eu voltar aqui, eu acho que volta assim. Acho que volta assim. Voltou. Olha, dá pra trocar. Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que vocês mandaram muitas perguntinhas. Qualquer dúvida, manda mensagem no direct, manda mensagem no WhatsApp, né? E eu vou, à medida que for possível, eu vou esclarecendo, né, essas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, né, se ficou muito tenso, Elida do céu, vocês marquem sessões, né, cuidem disso, cuidem de quem vocês são, né, para que vocês possam continuar sendo saudáveis. Espero que tenha contribuído muito para vocês. Eu agradeço cada pessoa que esteve aqui, né, apoiando, todo carinho, tá bom? Eu vou deixar a live salva, para vocês verem de novo, tá bom? Alguma pergunta? Só gratidão, muito obrigada mesmo por todos aqui. Que bom, gente, fico muito feliz. Obrigada. E vai ter mais. E na próxima eu quero todo mundo aqui, tá bom? Um beijão. Então a gente vai finalizar. Eu vou encerrar e vai ter mais live. Então na próxima aí eu vou divulgar qual que vai ser primeiro, se vai ser colérico, quem vai, né, qual live vai ser primeiro, de qual temperamento, tá bom? Até a próxima, sucesso pra vocês aí no desafio de vocês, né, se descobrirem e trabalharem tanto os pontos positivos de cada temperamento, como os pontos também que precisam ser melhorados de cada temperamento. Tchau, gente, boa noite!